Oi, pessoal! Hoje a gente vai começar a ver a parte de leis ponderais. Então, hoje nós vamos ver a parte da lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Gente, com certeza esse é um dos meus conteúdos de química preferido, porque ele vai trabalhar com a parte de reação química, que é uma coisa extremamente importante para a gente poder entender, saber como funciona. Então, coloquei aqui a definição para vocês do que é uma reação química. Então, vai ser um processo em que novas substâncias vão ser formadas a partir de outras. Quando nós estudamos as transformações físicas e químicas, a gente viu que quando eu tenho uma transformação física, a constituição da substância ela continua sendo a mesma, né? Tudo que eu tenho antes é igual ao que eu tenho depois. Se eu serro um pedaço de ferro, ele não vai deixar de ser ferro, né? Se eu rasgo um papel, se eu amasso ele tá deixando de ser papel? Não tá, né? Ele continua sendo a mesma coisa, a constituição não mudou. Então, isso é uma transformação física. Para eu ter uma transformação química, uma reação química, uma nova coisa, ela tem que ser formada. Ó, eu tenho aqui magnésio e fósforo em pó. Ó, tá o pozinho aqui. Se eu passo isso por um processo químico, por uma transformação química, olha só o que ele se torna. Ah, o celular tem uma imagem maravilhosa. Tá vendo que são formados cristais? O que eu tenho agora é diferente do que eu tinha inicialmente, da substância que eu tinha inicialmente, né? Que estava na forma de pó, era um pó azul clarinho. Ó, deixa eu comparar. Ai, celular. Ó, isso aqui é uma reação química, beleza? Então, seguindo a vida. As reações químicas, elas vão ser representadas através das equações químicas. Gente, guardem isso no coração de vocês, porque é muito, muito, muito importante. Uma equação química, ela vai ter essa estrutura linda e maravilhosa aqui que vocês estão vendo, ó. Aí, como é que vocês vão interpretar isso? Esse sinalzinho de mais, ó, a gente vai ler como é. Então, a gente sabe que etanol e oxigênio, a setinha a gente lê como reage para formar. Então, etanol e oxigênio reage para formar gás carbônico e água. Então, de novo, o maisinho a gente lê como e a setinha como reage para formar. Todo mundo, gente, que tá antes da seta são os meus reagentes. É como se fossem os ingredientes. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente precisa lá da nossa lista de ingredientes: farinha, açúcar, manteiga, fermento. Então, isso aqui, o que tá antes da setinha, são os ingredientes da nossa reação. O produto, né, o que formou, fica depois da seta. E aí a gente chama de produto. Então, o que tá antes da seta, reagente, o que tá depois da seta, produto. Ó, tá aqui representadinho para vocês. Muito fácil, né? Aí, a gente tem algumas informações que podem acompanhar essas nossas equações químicas. Ó, alguns símbolos, eles vão mostrar pra gente as condições que a reação química ela tá ocorrendo. Porque se eu tenho, por exemplo, vou fazer uma reação química da água, de H2O. Eu preciso representar o estado físico que ela tá, né? A água, ela pode estar no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Então, aqui, ó, do ladinho direito, entre parênteses, a gente coloca o estado físico. Então, aqui eu tenho H2O, né? A água no estado líquido. Se essa água estiver no estado gasoso, eu coloco o Gzinho. Se ela estiver no estado sólido, o Szinho. Então, esses símbolozinhos que acompanham os nossos elementos, eles estão nos dizendo isso. Aí aqui coloquei algumas informações, mas não são relevantes agora. Ah, essa aqui é muito importante. Ó, quando a gente tem o aqui, que é em meio aquoso. Isso quer dizer que a minha substância, ela vai estar em água, né? Ela vai estar misturada com água. Para a reação química acontecer, eu preciso ter água. Tranquilo? Aí a gente vai para a lei da conservação das massas, né, em si. Gente, a pessoa que desenvolveu essa lei da conservação das massas foi o Lavoisier e a esposa dele. Queria muito estar na sala de aula para poder contar para vocês as histórias desse casal,
que é bastante interessante. Se vocês puderem, pesquisem, principalmente a contribuição da Anne, ela foi fundamental para o desenvolvimento dessa lei. Só que os registros não podiam ter o nome de uma mulher, né? Uma mulher não podia fazer ciência. Então, tudo tá no nome só do Lavoisier. Inclusive, o livro didático de vocês, quando vai falar da lei da conservação das massas, só fala do homem lá, do Lavoisier. Vão esquecendo da Anne. Então, dê uma pesquisada depois, para vocês saberem mais. Tá. A lei da conservação das massas, ela vai dizer que em uma reação química que aconteça num sistema fechado, a soma das massas dos produtos é igual à massa dos reagentes. Como assim? Basicamente é assim. Tudo que eu tenho antes da seta, né, que é o meu reagente, tem que ser igual ao que eu tenho depois. Aí tem até essa frase que é super famosa, que o pessoal atribui a Lavoisier, nem foi ele que desenvolveu, mas ela resume bem o que é essa lei, né? A frase diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? As coisas, elas não surgem do nada e elas não deixam de existir também. O que acontece, ó, é que elas vão se transformando. Então, ó, tenho aqui o meu exemplo, tem uma equação química e a gente sabe que o que tá antes da seta é o reagente e o que tá depois é o que formou, né, o produto. Então, eu tenho a água que vai formar hidrogênio e oxigênio. Beleza. Nos meus reagentes, eu tenho 18 gramas de água. Nos meus produtos, eu tenho 2 gramas de hidrogênio mais 16 gramas de oxigênio. Então, aqui eu tenho 18 gramas de reagente e eu vou ter, somando 2 mais 16, 18 gramas de produto. Tá vendo, ó? A massa, ela se conservou. A mesma massa que eu tenho aqui é igual à massa que eu tenho aqui nos meus produtos. Tranquilo? Outro exemplo. Ó, aqui só para reforçar que na reação química os átomos eles vão se recombinar, né? Eles não vão ser destruídos nem eles não vão ser destruídos e nem formados. Então, ó, aqui eu tenho 2H2, né? 2 moléculas de gás hidrogênio. Então eu tenho aqui um H2, 2H2, mais, né? E o gás oxigênio, um gás oxigênio, um O2. Esse pessoal aqui, que a gente vai chamar de reagente, né, eles vão reagir e vão formar, ó a setinha aqui, vão formar 2H2O, 2 águas. Então, ó, tá vendo que aqui houve uma recombinação? Esse hidrogênio se combinou com um oxigênio, esse aqui se combinou com outro oxigênio. Aí, ó, eles se reorganizaram para poder formar a água. Então, antes eu tinha 4 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4. Depois, eu vou continuar tendo 4 átomos de hidrogênio, 1, 2, 3, 4. Antes de reagente, eu tinha 2 átomos de oxigênio, depois eu vou ter 2 átomos de oxigênio. Então, eles se reordenaram, né? Mas a massa, ela vai se conservar. O que eu tenho antes é exatamente igual ao que eu tenho depois. E é isso, gente. Esse é um conteúdo que ele é bem importante, mas infelizmente nesse momento não vai ser assim, não tem como aprofundar, mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários lá dos exercícios. Posso gravar depois algum outro vídeo detalhando mais. É só vocês me dizerem. Então, boa aula para vocês.